Vamos à resolução da questão 62 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2021/2022, a prova de código 42. Vamos ao enunciado da questão. Ele diz assim: o gráfico mostra o consumo médio de gasolina em quilômetro por litro. Observe que no gráfico, o consumo ele aparece no eixo horizontal, certo? Que a gente costuma denominar de eixo X. Então, o consumo ele aparece aqui no eixo horizontal e ele é dado em quilômetro por litro. Então, continuando, esse consumo é dos veículos de uma revendedora de automóveis. Aí, com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorre 10 quilômetros ou mais com 1 litro de gasolina corresponde a quantos por cento do total de veículos da loja. Ele pede para você considerar que em cada classe o intervalo é fechado no limite inferior e aberto no limite superior, ok? Então, temos aí o que a gente chama de gráfico de barras, certo? Aí, no eixo horizontal, você observa que os valores são relacionados ao consumo, que está em qual unidade? Quilômetro por litro, certo? Então, por exemplo, aqui você tem os intervalos de classe, o que nós chamamos de intervalo de classe, tá? Na primeira barra aqui, o intervalo ele vai de 6 a 8, só que, entre parênteses, lá no final do enunciado, ele manda você considerar que em cada classe o intervalo é fechado no limite inferior e aberto no limite superior. O que é que significa isso? Significa que se eu tomar, por exemplo, o intervalo de 6 a 8, ele vai ser fechado no 6, isto é, vai considerar o 6 e vai ser aberto no 8, ou seja, não vai incluir o 8, ok? Então, em cada intervalo de classe desse, que é a base de cada barrinha dessa, a base de cada retângulo, tá certo? A gente vai considerar o número, o limite inferior fazendo parte do intervalo e o limite superior não fazendo parte do intervalo. E no eixo vertical você tem um número de veículos correspondente a cada faixa de consumo, ok? Aí ele quer saber em relação ao total de veículos, uma das coisas que a gente vai ter que contar na hora de resolver é o total de veículos. Ele quer saber o percentual de veículos que percorrem 10 quilômetros ou mais com 1 litro, ok? Então, veículos que percorrem 10 quilômetros ou mais, se é 10 quilômetros ou mais, eu devo considerar o quê? 10, 12, 14 e no caso 16 não vai entrar porque o 16 ele faz parte do limite superior do intervalo, ele mandou excluir, tá certo? Mas cada classe de intervalo que eu pegar eu vou considerar o limite inferior. Então vamos à resolução da questão, certo? Como ele quer o percentual em relação ao total de veículos, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o número total de veículos, E o número de veículos, se você observar o gráfico, ele aparece no eixo vertical. Então, o número total de veículos seria você somar o que aparece ali no eixo vertical. Então, calculando aqui o total de veículos, basta a gente fazer o somatório dos valores indicados no eixo vertical. Então, você tem aí a soma de 6 com 8, aí mais 10, mais 12, mais 14. Ok? Efetuando essa soma, 6 mais 8 dá 14, mais 10, 24, mais 12, 36, mais 14, isso vai ser igual a 50. Então, 50 é o total de veículos, Só que o percentual que eu quero calcular é dos veículos que consomem 10 km por litro ou mais, ok? Então, vamos agora contar o que interessa, o número de veículos que consomem 10
consomem 10 que percorrem, melhor dizendo, 10 km por litro ou mais, certo? Então, se é 10 ou mais, vamos considerar inicialmente o 10, né? Porque lembra que ele falou que vai considerar o limite inferior do intervalo como sendo fechado e o limite superior como sendo aberto. Então, o 10 eu devo incluir, mas o 12 não. Isso se eu olhar o intervalo de 10 a 12. Então, olhando para o intervalo de 10 a 12, considerando o 10, observe que quem percorre 10 km por litro é uma quantidade de veículos igual a 12, né? Porque o 10 aqui, ó, se você percorre verticalmente aqui, vai parar exatamente no 12. Então, aquele 12 vai fazer parte da nossa contagem. Mas o que? Agora, com 12 km por litro, observe que eu devo considerar já o próximo intervalo de classe, porque o 12 ele não faz parte do intervalo de 10 até o 12. Ele faz parte do intervalo de 12 a 14. Então, nesse caso, 12 são quantos veículos? 14. Observe que se você sobe na vertical do 12 aqui, ó, vai até o 14. Então, incluindo mais 14 aqui, mais. Agora, com 14 km por litro, observe que 14 ele está no intervalo de classe de 14 até 16. Então, no caso do 14, se você olhar aqui o 14, ele é dessa barra aqui de 14 até 16, né, como base. Então, se eu percorro a vertical do 14 aqui, isso me indica 8 veículos. Então, 12 mais 14, mais 8, ok? Aí, observe que eu vou ter... Agora, o 16, ele não vai entrar na história, por quê? Porque o 16 é considerado aberto. Então, o único cara que eu considero aqui, né, nesse intervalo de classe, é o 14. Então, aqui vamos ter como soma 12 mais 8 dá 20, mais 14, 34. Aí o que ele quer saber é quanto esse valor aqui, 34, né? Quanto 34 representa de 50. Só que ele quer isso em percentual. Aí, para calcular esse percentual, basta eu pegar 34 e dividir por 50. No caso, se eu dividir 34 por 50, isso é a mesma coisa que dividir 68 por 6. Ou melhor, por 100, né? Então, multiplicando por 2 em cima e embaixo. Então, vai ficar 68 por 100. E 68 por 100 é a mesma coisa que 68%. Então, o número de veículos que percorrem com 1 litro 10 km ou mais corresponde a 68% do total de veículos. Então, vamos ver aqui qual a alternativa que tem 68. A alternativa que tem 68 é a letra C. Portanto, letra C é a resposta correta da questão, ok?